Olá, meu nome é Daniela, sou aluna de zootecnia e vou falar sobre criação de polvo em cativeiro. O polvo, ele vai ser da classe Cephalopode e ele vai ter cerca de 700 espécies. E a que mais vai ser importante para comercialização vai ser o polvo comum, porque ele vai possuir um ciclo de vida curto, ele tem alta fertilidade e rápido crescimento. E a melhor é que ele vai se adaptar bem à criação em cativeiro. Normalmente os machos são maiores que a fêmea e ele tem o mecanismo de defesa, que é bem conhecido por todo mundo, que é soltar aquela tinta para fugir de ameaça e de predadores. Eu vou falar um pouco das estruturas. A cabeça, ela é bem resistente, tem esse manto que vai armazenar os órgãos do sistema digestório, o par de brânquias e o órgão reprodutivo. Também armazena os 3 corações que ele tem. Os tentáculos, eles são maiores que o corpo e eles têm ventosas, as ventosas internas e as ventosas internas, que ajudam na alimentação e na locomoção. Aqui nessa imagem, dá para ver, né, o manto que cobre. Ele é um músculo bem resistente, bem forte. Aí aqui tem a glândula digestiva, a glândula salivar, o cérebro, tem os 3 corações também. Aqui estão os tentáculos e nas pontas aqui dá para ver as ventosas. Aqui tem essa estrutura que é o sifão, que ele ajuda na locomoção do polvo. Ele vai dar como se fosse um impulso, né? Ele suga e aí faz esse impulso para ele locomover. E aí tem a pigmentação do corpo também, né? Que essa pigmentação dessa pele, ela vai ser comandada pelo sistema nervoso para ajudar na camuflagem. Então, quando o animal sentir que ele está em perigo, esse sistema nervoso é ativo e aí ele muda, né, essa coloração dele para se esconder. Falar um pouco também do ciclo de vida. Como eu falei, ele é um ciclo curto, né? Então, ele vive de 12 meses a 3 anos. Com o seu crescimento acelerado, ele vai atingir os 10 quilos dentro desse ciclo de vida dele. Então, ele atinge rápido. E é composto também por fases sequenciais. Então, do embrião, ele vai para a fase larval, vai para a fase juvenil, vai subadulto e adulto. E aí chega até o estado senil, né? E a alimentação. O polvo, ele é um animal carnívoro. Então, a sua fonte de energia vem principalmente da proteína. Nas primeiras semanas, ele vai se alimentando de plâncton. Na fase juvenil e adulto, ele vai já comendo crustáceos. Na fase juvenil são crustáceos menores e na fase adulta os crustáceos maiores, mas ele não se limita a isso. Ele come caranguejo, ele come molusco, ele pode comer peixe também. E ele rejeita excesso de alimento. Então, se ele está saciado e aí às vezes tem mais alimentos, ele não come. A reprodução. A reprodução, o polvo, o macho, né? Ele vai ter um tentáculo modificado chamado de ectocótilos, né? Ele vai ter esse tentáculo modificado, que aí tem cerca de 1 metro de comprimento e contém uma fileira de esperma. E aí, dependendo da espécie, ele vai abordar a fêmea e inserir esse tentáculo no oviduto da fêmea, ou então ele pode dar esse tentáculo e ela pode armazenar, né? Ela pode fazer o armazenamento e usar ele mais tarde. Aí, de acordo com a espécie também, vai variar a temperatura da água e as condições de salinidade vão ser diferentes para fazer essa conservação do ovo. Então, a temperatura ela tem que ser mantida de 13 a 20 graus e a salinidade de 32 a 35. Até acontecer essa eclosão, os ovos são cuidados pela fêmea e às vezes ela deixa até de se alimentar. E aí ela fica fazendo uma corrente de ar, né, para
deixar esses ovos limpos e protegidos de predadores. Aí aqui eu vou falar das técnicas de criação. A vantagem, né, da criação desse polvo comum é porque o crescimento dele é rápido. E também ele vai ter um alto valor proteico e produz de 100 a 500 mil ovos por fêmea. E a maior parte do corpo do polvo, ele pode ser comestível e a carne é de boa qualidade. Então, o mercado procura bastante, né? Por essa carne ser de boa qualidade e render bastante carne. Só que a falta de tecnologia e investimento na área, né, nessa criação, atrapalha um pouco, porque, querendo ou não, tem pouco conhecimento. Então, fica mais difícil de fazer essa criação. E mais, né, de acordo com as pesquisas que eu fiz, eles têm a esperança desse mercado se ampliar bastante, porque o consumo, né, de polvo vem aumentando. Falar um pouco da captura. A captura ela vem sendo acontecida mais na China. Em outros lugares ela tem uma queda. O polvo, ele geralmente vai ser encontrado no fundo, onde tem pedras e cascalhos. Em uma profundeza geralmente de 150 metros. Geralmente vai ser usada esses acatruzes de barro, que são acatruzes de barro, que são os potes, né? Esses potes de barro, ou os cavos, né? Um desses dois. O mais utilizado é os potes de barro. Por quê? Porque o polvo, ele tem a mania de se esconder durante o dia. Ele caça de noite e durante o dia ele se esconde. Então, o pescador, ele joga esse pote no fundo, né? Deixa lá, então durante o dia o polvo vai, se esconde e ele vai e faz a captura desse polvo. E também é uma maneira mais utilizada, porque dá para você selecionar o tamanho do polvo, por exemplo, para não pegar polvo muito pequeno, né? Ou polvo muito grande também, porque aí você não faz mais a criação dele. Aí também tem os tanques, né? Os tanques, eles são de 500 litros, né? E aí os polvos são mantidos nesses tanques de 500 litros. Aí no fundo é aplicado o PVC, né? Para fazer o abrigo, para eles se esconderem. E as bordas, elas são revestidas com esponja, formando um obstáculo para que não haja fuga, né? É necessário que tenha uma entrada e duas saídas de água. Uma que é para o tratamento e outra para os efluentes, para que seja mantida essa qualidade da água, né? Para não ficar uma água muito suja. A higienização. A matéria orgânica, ela pode contaminar a água, as fezes ou os restos de comida. E para cuidar disso, né, forma-se uma espuma e é feita uma coluna de água que coloca em contato com a grande quantidade de bolhas de ar produzidas. Vai ter uma bomba que vai produzir essas bolhas para que tire essa matéria orgânica, para o ambiente não ficar contaminado. Aqui, ó. Aqui vai ter os tanques, né, de 500 litros, os esconderijos para eles e as espumas na borda. Aqui a gente tem a foto por fora do tanque, né, aqui o sistema por dentro, onde entra a água. O crescimento, vou falar um pouco do crescimento e da engorda. A variação de temperatura vai influenciar muito nesse crescimento dos animais, principalmente no início do ciclo, né, da vida. Então, a temperatura ideal seria de 16 a 21 graus. E é bom manter os polvos do mesmo tamanho no tanque, para iniciar uma criação equilibrada, para não ter competição também dentro do ambiente.
O processo de engorda leva 4 meses e 3 ciclos de engorda o ano. O peso de abate desses animais é separado por sexo, de 3 kg para os machos e 2,5 kg para a fêmea. Vou falar um pouco da comercialização. A atividade pesqueira do polvo foi consolidada em 2005, mas em 2003 já usava a pescaria de polvo por meio do pote. E aí, com essa consolidação, a exportação no Brasil teve crescimento. Então, aí nessa reviravolta, o Brasil conseguiu ter o seu espaço no mercado internacional, né? O estado de São Paulo, em 2012, ele teve uma produção muito grande em toneladas e em quilos, e teve constante crescimento. Então, ele foi ganhando seu espaço e foi mantendo aquilo ali e foi aumentando também essa produção. Se avaliar o período de 2001 a 2007, a exportação brasileira foi para 64% na via marítima e essa foi a mais utilizada, mas também pode ter a exportação por via aérea, por metrô também. Os mercados que mais que compram, né, do Brasil é a União Europeia, a Ásia, a América e a África. Esses são os que mais importaram do Brasil. E esses polvos, eles podem ser transportados lavados ou não, mas eles têm que ser transportados congelado, não pode ser de outra maneira, tem que ser congelado para ser transportado. E é isso.